E aí, pessoal, vocês sabem que eu gosto muito de categoria de base, acompanho categoria de base há muito tempo mesmo, mais de 30 anos eu acompanho categoria de base, gosto de ver a intensidade dos talentos do Grêmio, aonde eles vão, para que lado eles caminham e como que a gente pode ter esses talentos aí abraçados ao que o Grêmio produz. E hoje eu vou colocar para você sobre a contagem regressiva em cima de um dos maiores deles. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Historicamente, o Grêmio tem algumas, e nos últimos anos, criado em algumas posições jogadores diferentes. O Grêmio tem esses atacantes pelo lado esquerdo, que aí a gente tem uma linha hierárquica que a gente fala todo dia, os volantes. E tem uma posição que o Grêmio não costuma criar grandes jogadores, que é o centroavante. Isso mesmo, o homem de área, o definidor, o goleador. E toda a vida, gente, eu, por exemplo, passei algumas vezes pela categoria de base, a gente sempre procurou, sempre tentou, sempre buscou, e não é fácil de buscar. Só que agora, especialmente em um momento que nós estamos vivendo, onde os jogos estão sendo mais vistos, onde a gente consegue, ou através de redes sociais, a gente consegue ter um pouco mais de controle do caminho desses meninos. Eu tenho salientado para vocês o que está acontecendo com o time sub-17 e o time sub-15. Não tirando aí o time de transição, já falei muito aqui do Fernandinho, do Elias, também do time sub-20, com Wesley, com bons jogadores. O Grêmio tem ótimos jogadores, mas o Grêmio tem um que é diferente de tudo. Assim como surgiu em determinado momento jogadores como o Anderson, que foi um turbilhão nas categorias de base, o próprio Ronaldinho Gaúcho, que foi o maior de todos, a gente sempre consegue ver quando existe algo muito diferente. E o Grêmio tem um jogador que é muito diferente. E está fazendo uma contagem regressiva para fazer o primeiro contrato dele. Ele tem 15 anos, ele já joga no time sub-17, inclusive fez gol no time sub-17, já nesse Campeonato Brasileiro. Ele atua, nós estamos falando de um menino que é 2 anos mais novo, ou seja, ele não completou, ele completa 16 só no dia 21 de janeiro do ano que vem. Ou seja, ele tem, eu já falei sobre ele aqui nesse canal, porque ele representa hoje uma geração que é a geração sub-15, que é talvez a geração que tem a maior distância em relação ao internacional. O time do sub-17 já tem isso, conquistando muitas coisas. Esse menino já foi campeão mundial na base, esse menino conseguiu números que são muito pouco comuns, e ele é tido internamente como a grande pérola que o Grêmio produz desde tempos passados, onde produziu excepcionais jogadores que vocês conhecem, muitos deles brilharam com a camisa do Grêmio. Portanto, Cauã Kelvin, anotem esse nome, e anotem também o dia do nascimento dele, no dia do aniversário, 21 de janeiro de 2005. Ele faz 16 anos no dia 21 de janeiro. Ele já está acertado com o Grêmio, ele vai renovar o seu contrato, ou no caso fazer o primeiro contrato profissional. Ele já tem uma série de cercamentos e ele vai seguir aqui em Porto Alegre com a gente. Ele já é um atleta, por exemplo, patrocinado pela Nike, e ele joga uma barbaridade. É um menino que tem e vai ser tratado com todo carinho, mas esse, diferente de tantos outros que a gente vê, que acabam subindo com 20, 21, 22, esse, com 18 anos, vocês já vão ver brilhando com a camisa principal do Grêmio. Com 18 anos. Assim como os grandes jogadores da nossa história acabaram também brilhando muito jovens, como o Ronaldinho, como o próprio Anderson, e agora vocês vão ver Cauã Kelvin. Portanto, vocês que gostam tanto aqui, que seguem o canal, que gostam tanto de categoria de base, comecem a avaliar e entender esse menino. Eu fiz um conteúdo com ele e com o Natan, e agora eu abro um espaço para falar deste menino, que é a grande pérola, a grande joia, o jogador que é tido como a grande diferença que o Grêmio está tratando. Lembrando, muitos jogadores excepcionais o Grêmio tem nesse momento, muito bons. Mas a pérola chama-se Cauã Kelvin, ele tem 15 anos,
Ele vai fazer 16 anos no dia 21 de janeiro do ano que vem. Vai ter o seu contrato, já está tudo muito bem encaminhado, ele sabe da importância do Grêmio também na carreira dele. Anotem aí, jogador de seleção brasileira, estamos falando de um jogador diferente. Cauã Kelvin, 15 anos, vai fazer 16 e vai dar muitas alegrias para o torcedor do Grêmio e nós vamos estar aqui aplaudindo, valorizando, porque categoria de base é a estrutura e a raiz de um clube do tamanho do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.